professores, nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular. Eu sou a professora Flávia e vou passar, esta aula para as professoras da Escola Bíblica de Crianças. Então, nós estamos, esse vídeo aqui vai ser sobre a 10ª aula, que vai falar sobre Jonas, o homem que não quis obedecer a Deus. E para iniciar a aula, nós vamos receber as nossas crianças, tudo. E nós vamos apresentar o versículo base desta aula, que vai estar em Salmos 145. Então, eu tenho feito com as crianças o seguinte, eu acho que tem dado muito certo. Eu escolho um lápis de cor, levo igual para todas as crianças. E aí, o versículo base da semana, nós estamos pintando na Bíblia das crianças com as cores. Então, por exemplo, eu estou trabalhando a cor roxa. Nas últimas 2 aulas, nós trabalhamos a cor roxa, que é a cor, que representa que Jesus em breve voltará. Então, eu expliquei a cor, o significado da cor, e nós estamos trabalhando essa cor. Então, o que eu faço? Eu abro a Bíblia das crianças, alguns já até conseguem achar, sozinhos, outros ainda precisam da ajuda da professora, e como nós temos sempre, uns alunos que são mais espertos, que já conseguem achar, sozinho, então esses alunos, eles vão e ajudam, auxiliam o professor, a estar ajudando o amiguinho. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Salmos 145, no versículo 9. Então, esse daqui vai ser o nosso versículo base. Então, aí você vai entregar o lápis de cor para cada criança e eles vão pintarem, da cor roxa, o versículo 9. Aí vocês vão primeiro, vai lá, mostra, espera a criança pintar, e aí você vai passando de criança para ver. E aí depois o professor vem e lê para a criança, sempre mostrando que o versículo bíblico está na Bíblia. Por isso que é importante este momento, tá? Das crianças pintarem e também depois o professor ler e pedir para outras crianças estarem lendo. Então, o versículo base diz assim, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, este é o versículo base da nossa aula de hoje. Então, qual que é o objetivo da nossa aula? Qual é o objetivo desse versículo base? O versículo base, ele tem o objetivo que você vai querer estar, trabalhando com a sua classe. Então, no caso, nós sabemos que a história de Jonas, tanto dá pra gente trabalhar como ele não quis obedecer, e nós já sabemos que realmente ele não quis obedecer a Deus. Mas aí o objetivo, eu vou estar dando dessa aula a ênfase que eu vou estar levando para as crianças, é que as misericórdias de Deus, ela é muito grande, e ela vai além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. E assim, ela não é só para mim, ela não foi só para a vida de Jonas, ela foi para todos, porque Deus, ele quis salvar uma cidade. Mesmo Jonas não querendo obedecer, Deus ainda teve misericórdia, não só da vida de Jonas, por ele não querer obedecer, mas por toda aquela cidade. Por isso que eu escolhi este versículo base. Então, nós vamos agora conversar um pouquinho, professores, sobre quem era Jonas. Então, Jonas, ele era um profeta de Israel. Então, esse profeta, ele veio antes de findar o reinado de Jeroboão. Então, ele recebe a missão da parte do Senhor de ir pregar a palavra do Senhor a Nínive. Só que o que acontece com Jonas? Ele pega e ele pensa, para ele assim, como que eu vou pregar a palavra do Senhor a uma cidade que todos são perversos, que eles, na cabeça de Jonas, eles não mereciam,
Eles não é que somente eles não obedeciam, não é somente que eles não mereciam. Para ele era como se ele fosse lá levar a palavra de Deus e aquilo fosse em vão. Na cabeça de Jonas, o povo não iria querer ouvir a palavra do Senhor. Então, por isso que ele tem essa resistência. Então, essa resistência de Jonas é tanto por ele realmente não querer ir, mas principalmente ele achar que aquelas pessoas não iriam ouvir a palavra de Deus. Então, Jonas, ele resolve dar, né, vamos dizer assim, ele resolve dar aquela sentença para aquela cidade. E eu não vou porque eles não vão querer ouvir. Então, o que ele faz? Ele não obedece à voz de Deus, por estar com esse pensamento na cabeça dele, de que o povo não iria obedecer, que o povo não iria ouvir. Então, ele resolve ir para outro lugar, né? Então, ele, em vez dele ir para Nínive, ele toma uma direção totalmente contrária daquela cidade. Então, ele vai, né? Ele vai para Tarsis e aí ele vai pegar um barco e ele vai para outro lugar. E o que que vai acontecer? Nós vamos ver que esse lugar aonde esse barco vai passar, vai pegar uma tempestade muito grande, vai pegar uma tempestade muito forte. E ele vai estar no barco. E aí as pessoas, né, que estão no barco começa a falar, mas como assim? O porquê? O que é que está acontecendo? E Jonas, ele já sabe que ele é o culpado, porque ele está no lugar errado. E aí, nesse momento, né, ele fala, olha, jogue-me no mar. Então, ele é jogado ao mar, e aí vem, né, um grande peixe, engole Jonas, e lá ele fica por 3 dias, né, na barriga de Jonas, e ali... e aí ele tem um grande encontro com Deus. Na barriga da baleia, Jonas tem um encontro com Deus. Ali ele entende que não é o querer dele, e sim o querer de Deus. Então, nós vemos ali que a misericórdia, né? Que o Senhor, ele é bom para todos, e que a misericórdias são sobre todas as obras do Senhor. Então, Deus tem a misericórdia naquele momento com a vida de Jonas, né? E nós vemos que Jonas, a baleia vai expelir, vai vomitar Jonas, né, em Nínive. Deixa eu ver o que mais. Então, Jonas, aí ele vai e faz aquilo que Deus ordenou para ele. Então, essa daqui, né, essa é a história de Jonas que eu trouxe, sim, de uma maneira rápida para vocês entenderem, né, quem foi Jonas, né, qual é o propósito de Deus sobre a vida de Jonas. E eu trouxe para vocês uma maneira da gente estar contando essa história de uma maneira mais diferente. Eu trouxe uma música e nós vamos contar a história para as crianças utilizando a música e nós vamos contando a história, tá bom? Então vamos lá. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu no barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou a maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão: joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude, assim Jonas orou. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou. Quando ele se arrependeu e orou, Deus fez o grande peixe cuspir Jonas em terra firme. Então ele se salvou e aprendeu a lição. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu no barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou a maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão: joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu,
Então, essa é a proposta que eu tô fazendo para vocês como contação de história, vocês utilizando essa música, tá? E aí vocês também podem, né, falar, olha, vocês viram a misericórdia que Deus teve na vida de Jonas. Por quê? Jonas, ele não obedeceu a Deus. E o que Deus faz? Deus, né, para Jonas não morrer afogado, Jonas usou uma baleia. E ele ficou 3 dias lá na barriga daquela baleia. E aí, Jonas teve um encontro com Deus. Jonas, ele viu o quanto que ele estava sendo egoísta. Por que ele estava sendo egoísta? Porque ele não queria obedecer a Deus, ele não queria salvar uma cidade toda. E sabe o que é que acontece? Quando Jonas, ele pede perdão para Deus e Deus, né? Aí essa baleia vomita Jonas lá naquela cidade, a cidade toda se arrepende. A cidade toda, ela vai em busca de Deus. Eles jejuam, eles oram, eles clamam ao Senhor. Por isso que o Senhor, ele é bom para todos. Deus, ele tanto perdoou Jonas, porque ele não foi um homem obediente à voz de Deus, como também aquela cidade. Deus já conhecia o coração daquele povo, daquela cidade. E assim é o nosso Senhor. Ele é bom para todos e a sua misericórdia são sobre todas as suas obras, sobre tudo aquilo que Deus criou. O Senhor é bom. Então, esta é a nossa aula, tá? E aí também, como lembrancinha para as crianças, eu vou fazer esse peixe, tá vendo, ó? Eu fiz ele num copinho de iogurte, porque eu não tinha um copinho descartável em casa, então eu fiz ele nesse copinho de iogurte. Aqui vai ser Jonas. Aqui tava desenhado Jonas, mas de tanto que o meu menino já brincou com isso aqui, já desapareceu Jonas. Mas aí a gente desenha o menininho palitinho aqui, tá? E aí vai ficar um biblioquê. Dá para as crianças brincarem, né, ó. Pra tentar acertar Jonas dentro da barriga do peixe. Então, essa daqui vai ser a minha, vai ser, né, o meu presentinho, a minha lembrancinha para as crianças dessa aula. Então, muito obrigada.